Hoje eu quero conversar com você sobre o processo de alfabetização para as crianças. O nosso tema deste vídeo é respeitar o ritmo da criança na alfabetização. A alfabetização de criança é um processo que precisa ter respeito sobre o jeito de ser de cada criança, respeitando a sua história, a ambiência de onde ela vem, a sua regionalidade, a sua cultura. Não dá para fazer processo educacional para introduzir a criança ao processo de leitura, de escrita e de aritmética se não tiver o respeito ao ritmo da criança. Então esta coisa de dizer, nossa, meu filho começou a ler com 3 anos, ou a escola pressionar as crianças, já desde o primeiro ano do ensino fundamental, já estarem lendo, escrevendo e fazendo contas. Isto é uma ausência de competência sobre o que é o processo de alfabetização. E aqui eu vou dizer para você o porquê. O ciclo básico de alfabetização das crianças vai acontecer justamente no auge em que a criança encontra no seu aspecto de mais fantasia, onde ela tem uma tendência de viajar, ou escorregar na maionese, ou de estar no mundo da lua. É uma fase importantíssima de construção da criatividade, do potencial de percepção do mundo. Mas cruelmente acontece o processo de alfabetização sistematizada, num modelo de escola que a gente sabe que está falido, onde se encaixota a criança no mundo, entre 4 paredes, em salas entupidas de crianças, sem muito recursos didáticos que faça a criança envolver com a sua realidade e sem dar vazão ou rompendo com essa fantasia numa fase que é muito importante dela. Aí vai travar o processo educacional. Então é necessário a gente entender que o ciclo básico de educação, de alfabetização, lá no passado era pré-escola, primeira série, segunda série. Hoje é primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Então, se antes a gente poderia fechar o ciclo básico no final da segunda série, quando a criança estivesse entrando na terceira série, nós podemos dizer que hoje o primeiro ano é a pré-escola, o segundo ano é a primeira série do passado e o terceiro ano é a segunda série do passado. Então, o ciclo de alfabetização vai se fechar na entrada da criança no 4º ano. E as escolas estão se confundindo nisso e confundindo a cabeça dos pais, querendo que a criança já saia do primeiro ano alfabetizada, lendo, escrevendo e fazendo contas, aritmética. É um erro pedagógico e os pais têm que saber disso para amenizar essa dor e saber como fazer com essa criança para que ela se adentre no mundo da alfabetização sem traumas. Então, para você, pai, mãe ou quem cuida dessa criança que está no ciclo básico de educação, saber lidar com isso para também se defender da pressão que muitas vezes vem da escola, quando começa a querer avaliar a criança porque ela não está aprendendo a ler e escrever direito, ou que se em sala de aula ela está ali, parece que meio que voando. Lógico, a criança está sendo morta, interrompida no seu ciclo de aprendizado através da criatividade, através da fantasia, num sistema que quer que ela já saia pronta em questão imediata. Aquilo que é para acontecer com mais clareza no final do ciclo básico, vai terminar no terceiro ano, na entrada do 4º ano, já querem no final do primeiro ano tendo resultados. Então, para você, pai e mãe, sabendo disso, primeiro é saber disso. Você tem que se defender e saber que teu filho não está problemático por conta disso. Pode haver outros problemas, outros fatores que justifiquem uma avaliação para ver se tem alguma disfunção de aprendizado.
Mas se for a questão de que ele está lento para ler, lento para escrever, lento para fazer aritmética, a questão não é de um problema de aprendizado, é natural. Então é importante que você, pai, mãe ou quem cuida de uma criança dessa faixa etária, de saber estimular para o brincar, brincar com coisas, com jogos, fazer junto, estar presente, estar sempre junto com a criança, estimulando ela de todas as formas, interagindo com essa criança no meio ambiente, na sociedade, né? Não fazer da casa um espaço torturante, como se você fosse um professor, como se você fosse a professora do seu filho. Você não tem metodologia para isso. Senão você fica torturando, ensinando de uma técnica, com uma técnica que não tem nada a ver e vai cada vez mais distanciar o potencial do seu filho, da sua criança para o processo de aprendizado. Então, brincar com mais intensidade e também não ficar entrando na pressão da escola. E também aqui vai mais uma dica: ler bastante junto, livros da faixa etária deles. Hoje os livros vêm a indicação, a classificação indicativa de que idade que é, ler junto, fazer a leitura compartilhada e ter nesta ambiência também jogos que estimulem a percepção lógica, a capacidade de fazer a aritmética, a matemática, mas pela relação com o mundo, com a natureza e com o jogar. Aí sim você estará estimulando muito mais seu filho ao processo de alfabetização do que a própria escola. E olha, você pode ter a certeza que a criança que é introduzida no processo de alfabetização sistematizado faz isso de forma lúdica, no ritmo deles, respeitando o ritmo deles, sem matar a criatividade que vem através da fantasia da criança, ela vai ter um ganho que a hora que ela começar a ler, a escrever, a fazer conta, ela não vai parar mais. E vai dar um ganho, uma diferença daquelas outras crianças que desde novas já são quase que papagaios de leitura, de escrita e de conta. Ficam robotizadas. Crianças que começam a ler muito cedo, muitas vezes por um método de robotização, perdem o potencial criativo. Aquelas que às vezes demoram mais para começar a ler, escrever, a fazer contas, elas vão deslanchar muito mais rápido. Só que esta pressa que a gente não pode ter, porque a hora que começa vai, e aí segura, porque aí vem um estudante com todas as forças e capaz de questionar o mundo, questionar a escola, questionar os pais e ser uma fonte de conhecimento, com certeza. Fica aqui então esse vídeo para você ficar em alerta, ficar atento para não cair no conto do vigário da educação, que é: nossa, teu filho não sabe ler e escrever ainda, nossa, teu filho não sabe fazer conta, poxa, mas está apenas no início do ciclo básico, para que tanta pressão? Um abraço!